Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos também pelas nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ver a biografia do rei Ezequias, rei de Judá. O nome de Ezequias significa o Senhor é a minha força. E esse foi o único rei de Judá que nós vamos ver que andou nos caminhos do Senhor, assim como fez o rei Davi, seu predecessor. Ele fez uma grande reforma ali na região de Judá e experimentou um grande livramento quando Senaqueribe, que foi, depois que nós lemos um pouco sobre o Império Assírio, tenta invadir a região de Judá. E hoje, nos próximos dias, nós vamos ver como de forma milagrosa, depois de buscar o Senhor, Ezequias e o povo de Israel vão experimentar um grande livramento. Então te convidamos a acompanhar conosco essa leitura hoje de 2 Reis, capítulo 18, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Então vamos orar então para começar essa live, começar essa leitura na realidade, a meditação na palavra de Deus, que é tão importante nós recebermos não somente um entendimento de inteligência humana, mas do Espírito Santo de Deus. Então, convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa meditação, através dessa leitura, enquanto nós estamos aqui declarando, Pai, que o teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações e aos corações de cada pessoa que tem acompanhado, Pai, conosco essa leitura, e que nós temos crescido juntos, aprendido juntos mais sobre o caráter, quem o Senhor é, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, da tua paciência e do desejo, Pai, de nós vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Sim, Pai, fala conosco, graças. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, 2 Reis, capítulo 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ezequias, fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze. Essa é aquela serpente que Moisés fez para proteger os israelitas. Está registrado em Números capítulo 21, quando, durante a liderança de Moisés, uma praga de serpente invadiu a população de Israel, ali a região de Israel. O Senhor direcionou Moisés a criar essa serpente. Olha que interessante. Moisés criou essa serpente por palavra do Senhor, e agora esse instrumento de misericórdia de Deus para o povo de Israel havia se tornado um objeto de idolatria para a própria maldição do povo. Então Ezequias vem, apesar de Deus ter mandado aquela serpente ser feita, Ezequias vem e destrói aquela serpente, porque já não era mais um instrumento de bênção. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Então, que isso seja sobre a nossa família, que nós possamos sempre guardar. Hoje em dia nós não temos igual a lei de Moisés, nós estamos num outro momento, mas que nós possamos sempre guardar os princípios, os valores, aquilo que Deus tem para nós e a nossa família, o temor do Senhor. E fala que ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. E diz que o Senhor estava com ele e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza
e o seu território. Então, quando nós temos o temor do Senhor, o próprio Senhor nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá estratégia para vencer os nossos inimigos. Na palavra muitas vezes fala que o Senhor nunca nos deixaria, Amém. que Ele estaria conosco, e principalmente em momentos difíceis, que é um momento muito decisivo na vida de uma pessoa. Toda vez que nós passamos por uma estação da nossa vida que é mais desafiadora, nós temos dois caminhos, nós temos decisões a tomar. Ou nós vamos continuar firmes nos princípios e os propósitos de Deus, ou nós podemos tomar um outro caminho, que é de não crer, de não ter fé, de deixar Deus, de questionar. Nós podemos questionar, mas de tentar andar pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios caminhos, daquilo que nós pensamos. E muitas vezes isso nos leva a consequências que não são boas. Enquanto se nós mantermos firmes aqui, como diz que Ezequias andou todos os dias nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, mesmo que houve situações difíceis, guerras, batalhas, Deus estava com ele o ajudando. Sim, esses 8 primeiros versículos de 2 Reis 18 mostram um resumo da vida de Ezequias. Como a Rafa disse, nós vamos ver que ele passou várias dificuldades, apesar do seu temor ao Senhor, apesar das reformas espirituais do bem que ele fez durante o seu reinado em Judá. Ezequias experimentou várias dificuldades, mas também experimentou livramentos milagrosos. Ele viu batalhas em que ele não precisou lutar e Deus lhe deu não apenas a vitória, mas também todos os despojos e riquezas daqueles povos que o estavam ameaçando. Vamos seguir então na leitura. Verso 9 diz que no 4º ano do reinado de Ezequias, era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, em Israel. Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Aqui está lembrando sobre o que nós lemos ontem, quando o Império Assírio invadiu o norte de Israel e levou cativo o povo do norte de Israel para a Assíria. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram, e assim a cidade de Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria. Isso aqui está falando do povo do norte, então, o povo de Israel. Levou-os para a Assíria e os estabeleceu em Ala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. E isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem lhe obedeceram. E ontem nós conversamos como Deus teve paciência e esperou geração após geração, e o povo não se arrependia. E diz no verso 13, 2 Reis, capítulo 18, segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 13. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. Então aqui a Síria já está sendo governado por um novo rei chamado Senaqueribe. Nós vamos ver mais sobre ele daqui em diante. Imagina Ezequias, esse rei que temia o Senhor, que estava realizando uma obra de reforma, chamando o povo para se voltar a Deus, ter que ir lá no templo, raspar o ouro dos batentes das portas, retirar toda aquela riqueza do templo do Senhor para entregar ao inimigo, porque ele não estava podendo vencer. Ou seja, apesar do seu temor a Deus, apesar da sua vida dedicada a Deus, nós vemos aqui Ezequias enfrentando dificuldades, enfrentando ameaças do inimigo. E vamos seguir, ver o que aconteceu adiante. Diz no verso 17 que de Laquis, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém, presta atenção, 3 homens importantes no comando, na liderança do Império Assírio. Ele enviou o seu general, o seu oficial principal e o seu comandante de campo, juntamente com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram o rei Ezequias
e o administrador do palácio, Eliaquim, com filho de Ilquias, o secretário, e Sebna, o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança? Então está perguntando a respeito da fé de Ezequias. Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem e que nele se apoia. Assim, o faraó, rei do Egito, retribuiu a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceita, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavalheiro para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então, esse foi um recado do rei da Síria, dando para Ezequias, um homem temente ao Senhor, e falando: em quem você tem confiado? Você tem confiado no Senhor? Você tem confiado em homens como no rei de Egito? Então, aqui ele está questionando a fé e o poder de Deus na vida do povo de Judá. Sim, e afrontando e humilhando o povo de Israel, ainda mais, como vamos ver agora. Especificamente o povo de Judá. O povo de Judá, exato. Os 3 líderes, então, que o rei Ezequias havia mandado representando a liderança de Judá, perguntaram, então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo: por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre o muro o entenderá. Então o comandante respondeu: será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão assentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? E ele começa a falar ainda mais alto em hebraico para que todo o povo que estava ali sobre o muro pudesse ouvir e ser envergonhado e amedrontado. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouça a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele o está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Então aqui o inimigo que quer levá-los cativo está dando aquela promessa de vida boa, mas numa terra cativa. Sim, e eles concluem dizendo: esses são os líderes enviados pelo Império Assírio para afrontar o povo de Judá. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele usa de toda uma retórica para amedrontar o povo e envergonhar aqueles líderes de Judá enviados pelo rei Ezequias. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam.
Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhes relataram o que o comandante do campo tinha dito. E nós sabemos que Deus, eles estão aqui afrontando o exército, eles estão aqui afrontando os homens aqui de Deus, esses servos do Senhor. Então nós sabemos que o nosso Deus, ainda que o inimigo venha tentando falar que não vai dar certo, nós sabemos que Ele está conosco. Quando o Tiago estava lendo, ele falou assim, o Senhor é o Deus, a nossa bandeira, é o Deus que nos livra. E talvez hoje você está numa situação que você está sendo pressionado, que seja um pecado, uma situação na sua casa, na sua família, está tentando falar, se renda, não vale a pena viver essa vida com Deus, se renda ao pecado, que isso vai ser mais gratificante, que isso vai ser... Mas na palavra fala que nós não podemos olhar para o pecado, que nós não podemos olhar para as pessoas que talvez tenham vivido fora do temor do Senhor e termos inveja e achar eles vivem uma vida melhor do que nós que estamos aqui temendo ao Senhor. Mas nós sabemos que Deus, Ele é a nossa bandeira, Ele é aquele que nos livra dos nossos inimigos. E não vai ser pela força do homem, mas pelo poder de quem Deus é, que nós vamos ver como essa história vai continuar, né, meu esse amor? capítulo que lemos hoje, capítulo 18 de 2 Reis, encerra em clima de suspense e nós vamos deixar por aqui para continuarmos a leitura amanhã, quando eles vão receber uma mensagem do profeta Isaías, o chamado profeta messiânico, o primeiro profeta que aparece no livro dos profetas na Bíblia, viveu nessa época em que Ezequias viveu também. Isso foi cerca de 7 séculos antes da vinda de Jesus à Terra, cerca de 700 anos antes de Cristo. Te convidamos a acompanhar conosco os próximos capítulos. Vamos ver como o profeta Isaías trouxe uma palavra do Senhor que trouxe livramento a Ezequias Amém. E a todo o povo de Judá de forma tão milagrosa e tão bela. Isso também está registrado no livro de Crônicas em detalhes, mas nós vamos continuar a leitura amanhã. Queremos orar com você agora, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças, Senhor entregamos Jesus. ao Senhor nosso louvor, a nossa gratidão, Sim, meu Pai. reconhecendo que apesar das afrontas do inimigo, das dificuldades que esse mundo nos oferece, sabendo, Pai, que a vida não é fácil para nenhum de nós, mas nós podemos olhar para o Senhor. Sim, e a meu Tua Pai. palavra diz que aqueles que olham para o Senhor estão Aleluia, radiantes Pai. de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Olhamos para o Senhor, Pai, e com gratidão te louvamos pela sua bondade, pelo Sim, seu meu amor Pai. leal, pela bênção do Senhor sobre a nossa família, Amém, pelas Senhor promessas Jesus. do Senhor que nós experimentaremos e Amém, pela graça Senhor, em e nome de força Jesus. que o Senhor nos dá para superar cada dificuldade e persistir na certeza de que o Senhor está sempre conosco e o Amém, Senhor Senhor. tem cuidado de nós. Amém, Nós Senhor, escolhemos, nos Pai, fortalece, Pai. declarar a nossa confiança no Senhor, Amém, Senhor. permanecer em fé no Senhor. Amém, Como Senhor. Pedro disse, para onde poderíamos ir se somente o Senhor tem para nós palavras de vida eterna. Aleluia. Por isso reafirmamos o senhorio de Jesus Amém, sobre Pai. as nossas vidas e sobre Sim, a nossa Senhor, em família. nome de Eu e a Jesus. Rafa abençoamos essa pessoa que está Amém. orando Recebe conosco cada agora família também. aqui representada, Declaramos, meu assim Pai. como o nome de Ezequias, forças, que o Senhor seja a sua Amém, força, que o Senhor, Senhor em nome renove de o seu Jesus. ânimo, te dê Renova, agora um Pai. novo vigor, Em receba nome agora de Jesus. paz e alívio da parte Sim, do meu Senhor, Pai. que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua Amém, família. Pai. Nós Abençoa cada declaramos, família Pai, aqui que o representada. Senhor é o nosso Deus, Amém, o Senhor é a Senhor. nossa força Amém, e no Senhor nós Jesus. confiamos e Sim, aguardamos meu Pai. na certeza de que veremos os teus milagres Amém, e Pai. cada uma Obrigado das suas pela boas restauração promessas e cumpridas para restituição, conosco. Opera, Pai, de Amém, acordo com a Senhor necessidade Jesus. de cada um. Nós concordamos com os motivos de oração Assim para que o seja, teu Pai. nome seja glorificado através da nossa história. Fica conosco, Espírito Santo. Toma a nossa família, o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados. Oramos com ações de graças e com fé, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém. Amém. Graças Então, a que Deus. cada um de vocês possa ter um dia muito abençoado. Se essa palavra te abençoou e você conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra de esperança, que você também possa compartilhar e enviar isso, seja através do WhatsApp ou encaminhar aqui pelo Face ou no YouTube ou no podcast também, se você está nos ouvindo através do podcast. Que Deus abençoe muito o seu dia, né? Nós amamos muito vocês. Deus os abençoe. Um abração. Queria dar aqui, ó, bom dia, tá o seu Humberto, a Paula, a irmã Lucy também, todos vocês que estão aí conectados conosco, recebem um grande abraço. Amamos